Ontem foi o Dia Mundial de Combate à Osteoporose e a gente vai falar sobre esse assunto que é muito importante e falar como hoje você tem que prevenir. Qual é a forma do seu dia a dia mais prática para você prevenir essa doença? Voltamos com Você Bonita! E você está participando com a gente, participe mesmo, porque agora a gente vai falar de um assunto muito importante que é osteoporose. Dá só uma olhada. Dia 20 de outubro foi celebrado o Dia Mundial de Combate à Osteoporose, data criada para alertar sobre os riscos da doença, que já é considerada o segundo maior mal a nível mundial, ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares. Segundo dados da Fundação Internacional de Osteoporose, aproximadamente 200 milhões de pessoas ao redor do mundo convivem com a doença, 10 milhões no Brasil. Conforme estimativas do IBGE, serão pelo menos 18 milhões em 2020. Mais comum entre os idosos, a osteoporose, conhecida como doença dos ossos fracos, é uma doença crônica que tem causado preocupação também entre os jovens. A massa óssea é formada durante a juventude e começa a se deteriorar após os 30 anos de idade. Porém, fatores como alimentação incorreta e sedentarismo podem precipitar esse processo. Por isso, se você está preocupado e deseja se preparar para chegar à terceira idade livre da osteoporose, tenha qualidade de vida e consulte um médico de sua confiança para avaliar a saúde de seus ossos. Pois é um assunto bastante preocupante, mas eu sempre penso dessa forma, né? A melhor prevenção é a informação e é isso que a gente vai fazer agora. Eu estou aqui com o Dr. Charles Heldan. Muito prazer, doutor. É um prazer estar aqui, estar junto de vocês. Bem-vindo. Falando desse tema que é super importante, é muito frequente. Verdade, olha, ele é reumatologista e presidente da Abraço, que é a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Aí a gente ouviu esses dados que preocupa e que choca, né, bastante, 200 milhões de pessoas ao redor do mundo, 10 milhões só no Brasil. Dá para dizer que é uma epidemia silenciosa, doutor? A osteoporose é uma doença silenciosa porque a primeira manifestação é a fratura. E essa fratura, ela habitualmente é um evento tardio. As pessoas têm a doença e depois de instalada, a fratura pode acontecer. Habitualmente são fraturas associadas a traumas muito leves, uma queda da própria altura, um abraço, um esforço de tosse. E o paciente pode ter uma fratura do punho, uma fratura da vértebra, uma fratura do osso do quadril, né? Esse osso do fêmur, o osso da bacia. E todas essas fraturas, elas comprometem a qualidade de vida das pessoas, elas roubam anos de vida. Quem tem uma fratura de quadril tem uma chance de vir a morrer de 20% dentro de um período de 12 meses. Tá. Então, a gente está falando de eventos muito sérios que poderiam e que deveriam ser prevenidos, que poderiam ser evitados. 1 em cada 3 mulheres terá uma fratura por osteoporose depois da menopausa, depois dos 50 anos. Então... 1 em cada 5 homens também terá o mesmo problema, uma fratura associada a um trauma de baixo impacto. Realmente esses números assustam a gente aí, mas é por isso que é importante a gente prevenir, e tem como prevenir, tem tratamentos também que a gente vai falar agora. E tem uma perguntinha pra gente, é isso? Vamos ver então essa perguntinha. Quem está participando é a Lúcia. Um beijo para você, Lúcia de São Paulo. A osteoporose é hereditária? Bom, agora a gente volta aqui com o doutor, porque ficou uma perguntinha para ele responder. Vamos passar de novo a perguntinha só para a gente relembrar? Da Lúcia, a osteoporose é hereditária, doutor Charles? A osteoporose é uma doença que tem várias causas e uma das principais é o componente genético, a hereditariedade. Nesse processo de enfraquecimento do osso, o componente genético ele é muito importante. Se o meu pai, a minha mãe, tiveram uma fratura do quadril, uma fratura por osteoporose, o meu risco de ter a doença é 7 vezes maior.
quando eu comparo com uma pessoa cujo pai, cuja mãe não tiveram a doença. Entendi. Então, são vários fatores que contribuem e é por isso que é importante a gente identificar esses fatores e saber quem são os pacientes que têm o maior risco de ter a doença. Tá. Pessoas que ainda não tiveram a fratura. Mas mulheres com uma história familiar de fratura do quadril, pessoas que fumam, pessoas que ingerem bebidas alcoólicas em excesso, mulheres pequenas, mulheres com uma compleição corpórea mignon, têm os ossos mais frágeis. Olha, eu não sabia disso. Então, mulheres com peso inferior a 54 quilos também pertencem a grupos de risco. Aquelas mulheres e homens que fazem uso de medicamentos que são ruins para o osso, como as cortisonas, os corticoides, para o tratamento de doenças inflamatórias, como a artrite reumatoide, são pessoas também que têm o maior risco. Entendi. Normalmente a gente diz que o rastreamento da doença, ou seja, a pesquisa pela osteoporose, ela deve ser feita em toda mulher depois dos 60 anos, independentemente de qualquer coisa. Então, essa é a idade, após os 60 anos, todas que eu devem começo a fazer densitometria. os exames. E quais são esses exames? Dá para você... Eu faço os exames. O exame de rastreamento da doença se chama densitometria óssea. A densitometria, ela mede a quantidade de osso e vê se o indivíduo tem ou não tem a doença. Ela é recomendada para todas as mulheres depois dos 60 e para todos os homens depois dos 70. Mas, se aqueles fatores de risco estiverem presentes, nós fazemos o exame antes, para fazer o diagnóstico precoce. Correto. Depois dos 60 e 70, naqueles indivíduos que não têm nenhum fator de risco. A gente tem aqui algumas maquetes, né? Alguns moldes. Explica pra gente. Aqui a gente tem um osso normal e um osso já com um problema, é isso? Exato. Nesse osso normal, a gente vê que a espessura dessa parte de fora do osso, que é a chamada de cortical óssea, ela é bem espessa e a gente tem umas traves trabeculares, o osso ele é todo interconectado. Quando o osso se torna osteoporótico, eu tenho um afinamento dessa parte externa do osso e essa parte de dentro, que é a parte das trabéculas, elas se tornam afinadas, elas se tornam mais frágeis e é por isso que acontecem as fraturas que são comuns nas pessoas que têm osteoporose. Fraturas das vértebras, que fazem as pessoas diminuir de tamanho. Diminuir de tamanho não é normal, mesmo durante o envelhecimento. Perda de altura maior do que 2 centímetros por ano deve fazer a gente pensar na doença. Esse, então, pode ser um dos sinais. Um dos sinais. Porque é uma doença, assim, ela é assintomática, é difícil de você perceber e quando percebe, ela já está um pouco mais avançada, é isso? Então, como é que eu posso sentir no meu corpo, no dia a dia, se eu tenho algum problema, em que momento eu procuro o médico? Normalmente, a osteoporose ela deve ser pesquisada na presença dos fatores de risco. E eu posso ter, independentemente dos fatores de risco, hábitos de vida saudáveis que vão favorecer o nosso osso. E vão favorecer com que nós não tenhamos a doença durante o período depois da menopausa na mulher e durante o envelhecimento como um todo. O osso, a gente pode entendê-lo como uma grande poupança que a gente constrói ao longo da vida. Durante a infância e a adolescência, a gente vai colocando moedas nesse cofrinho de osso, fazendo um osso forte. Uma vez que a gente alcança a maior quantidade de osso no organismo, isso se dá por volta dos 20 aos 30 anos. Depois desse período, vão iniciar-se perdas lentas de osso, que vão se acelerar na mulher depois da menopausa. Quando saem os hormônios femininos, quando entra a falência do ovário e a mulher entra na menopausa, a perda óssea se torna maior. No homem, essa perda ela é mais lenta, por isso que o homem tem menos osteoporose do que a mulher. Se eu tiver uma boa poupança óssea, mesmo que eu perda o osso na menopausa, a minha poupança vai permitir que eu tenha uma quantidade boa de osso e a doença não apareça. Então, quando a gente fala de osteoporose, eu adorei a sua fala de que a prevenção e a informação são as coisas mais importantes. Então, se nós instruirmos as nossas crianças, os adolescentes, as mulheres adultas jovens, os homens jovens, a se prevenirem, a terem atitudes que melhorem o osso, certamente a incidência da doença vai diminuir. E a suplementação do cálcio, por exemplo? Ela é recomendada
A partir de que idade? Como é que a gente pode fazer? O cálcio é o elemento inorgânico mais importante na constituição do osso. Tá. Ele é fundamental em todas as fases da vida, em todas as fases da vida do osso. Durante a infância, adolescência, a vida adulta jovem, durante o envelhecimento. O cálcio ele é importante para construir essa poupança de osso e é importante para manter a qualidade, a quantidade de osso. Começa na amamentação. A quantidade de cálcio que nós precisamos, ela varia de acordo com a idade da pessoa. Tá. Então, os adolescentes, por exemplo, que estão em fase de estirão do crescimento, eles precisam de mais cálcio. O adolescente ele precisa em torno de 1.300 miligramas por dia do cálcio. Gestantes e lactantes, as mulheres no período da gravidez e aquelas que estão amamentando são também mulheres que estão num alto período de alta demanda por cálcio. Então, a ingestão recomendada de cálcio na gestação e na lactação também é em torno de 1.100 a 1.300 miligramas de cálcio por dia. Tá, e isso a gente pode fazer na alimentação. Na alimentação. Tá. A principal fonte dietética do cálcio é o leite e os seus derivados. Tá. Uma porção de leite integral de 240 ml, um copo grande como esse, Tá. ele tem em torno de 300 miligramas de cálcio. Uma fatia de queijo de mais ou menos 30 gramas nos dá também em torno de 300 miligramas de cálcio. E por dia, quanto que é necessário? O iogurte também, outra fonte importante, 200, 240 gramas de iogurte nos dá também 300 miligramas de cálcio. Tá. Então, como regra geral, uma dieta saudável, rica em cálcio, ela deve conter em torno de 3 porções de leite e derivados. E derivados. Derivados. O que é importante a gente saber? O leite sem lactose, produzido comercialmente, ele também tem um conteúdo de cálcio bom. Ele é um alimento que habitualmente não tem a lactose. A lactose é importante para a absorção do cálcio. Mas o leite sem lactose, uma porção de 240 ml, né, um copo americano grande, tem também 300 miligramas de cálcio. Leite desnatado, que as pessoas acham que é mais fraco, que não tem muita substância e que eventualmente não é um alimento forte, na verdade é bastante forte. Sai a gordura do leite desnatado e a gente tem até um aumento, um pouquinho mais de cálcio que o leite integral. Olha, gostei dessa novidade, não sabia. O leite desnatado e as frações desnatadas, principalmente para a pessoa mais velha, que tem osteoporose e tem problema do colesterol, é uma excelente opção. Tá, então, mesmo sem lactose, desnatado, integral, todos pode têm manter 300 miligramas por porção e são muito indicados para que a gente tenha uma ingestão adequada. Ótimo. Para os indivíduos idosos, o leite é um alimento muito importante porque, além do cálcio, ele é bastante rico em proteína. E a proteína, a ingestão da proteína é muito importante para a saúde dos ossos. Entendi. Para a saúde dos músculos e para a saúde das articulações. A gente tem uma perguntinha, vamos ver quem lá. que mandou essa pergunta pra gente. Que é a Carol. Beijo pra você, Carol. Minha filha de 3 anos é alérgica à proteína do leite. Para repor o cálcio e fortalecer os ossos, como que posso substituir? É ótima a pergunta dela, excelente. e é uma pergunta da nossa prática diária. Tá. A principal fonte de cálcio, cálcio alimentar, é o leite e seus derivados. A segunda fração, ou a segundo componente da dieta que é rico em cálcio, são os vegetais verdes escuros. Só que nos vegetais verdes escuros, o conteúdo de cálcio ele é significativo, mas a gente tem um problema para absorver esse cálcio dos vegetais. Só para a gente ter uma ideia. Meio copo cozido de feijão nos dá mais ou menos 35, 40 gramas de cálcio. Tá. Meio copo cozido do espinafre, ele nos dá 115 miligramas de cálcio. Então, são alimentos ricos, entretanto, existe um problema com a absorção do cálcio do espinafre. O espinafre, ele tem alguns componentes, como os fitatos, que diminuem a absorção do cálcio. Então, o equivalente a um copo de leite integral seria mais ou menos 8 copos cozidos do espinafre. Então, é muito vegetal para a gente conseguir atingir essa recomendação. Então, é por isso que a gente sempre lembra que
as fontes vegetais, elas são importantes. Numa dieta ocidental como a nossa, de quem come salada vegetal, os vegetais nos dão mais ou menos em torno de 200, 250 miligramas de cálcio por dia. Entendi. E naquelas pessoas que não podem tomar o leite por alergia à proteína do leite de vaca ou por qualquer outro problema, seja de intolerância alimentar ou porque não gosta, a gente tem que buscar alternativas para essa pessoa, para que ela atinja o requerimento de cálcio. Tá. Existem várias bebidas que são ditas como leite, né? O leite de amêndoa, o leite de arroz, o leite de soja, que a gente precisa primeiro fazer uma correção, tá, né? Leite é o produto da glândula mamária, né? Como o arroz não tem uma mama, a amêndoa também não, o mais correto seria chamar bebida de arroz ou tá, bebida de amêndoa. Aqui a gente tem alguns exemplos, olha, tem de soja, de arroz e de amêndoas, mas tem cálcio nessas bebidas? Essas bebidas comercialmente disponíveis, aquela que você compra no supermercado, nas casas de venda, essas bebidas de arroz, soja e amêndoas, elas habitualmente são enriquecidas com cálcio. Tá. Então, o conteúdo de cálcio dessas bebidas é similar ao conteúdo do cálcio do leite de vaca e a gente pode utilizar naquelas pessoas que têm intolerância ou alergia à lactose ou, eventualmente, até alergia à proteína do leite de vaca. Tá. O que é importante a gente saber é que aquele leite de soja, arroz, amêndoa, que eventualmente as pessoas fazem em casa e que produzem em casa, eles não sofrem o processo de enriquecimento dos comercialmente disponíveis. Então é preciso ter cuidado. Quando nós não conseguimos, através da dieta, alcançar o requerimento de cálcio, é importante que a gente faça uso dos suplementos. Tá. O melhor cálcio é o cálcio que vem da dieta, é um cálcio que vem dos alimentos. Nos cenários ou nas pessoas onde a gente não consegue atingir esse requerimento de cálcio, aí nós usamos os diversos suplementos de cálcio que estão disponíveis no mundo inteiro e no Brasil. Mas isso sempre com recomendação médica. Sempre com recomendação médica. A gente tem mais perguntinhas do público. Vamos olhar quem que mandou. Um beijo para você, que é a Cláudia. Cláudia, obrigada. É verdade que café piora o quadro da osteoporose? Existem alguns estudos mostrando que o consumo excessivo da cafeína tem efeito negativo sobre o osso e pode aumentar o risco da osteoporose. Tá. Isso quer dizer que todo consumo excessivo ele deve ser evitado. Mas tem uma dica que eu acho importante. A gente não pode achar que o café vai interferir com a absorção do cálcio presente no leite. Então, se eu colocar um pouquinho de café nos meus 240 ml do leite, não vai atrapalhar a absorção. Tá. Então, o leite ele pode ser consumido com café, pode ser consumido com chá, pode ser consumido com uma fruta batida, uma vitamina, e isso não vai interferir com a absorção do cálcio presente no leite. Legal. Agora, o consumo excessivo do café tem efeito ruim sobre o osso, sim. Isso é verdade. Ótimo. Mais perguntinhas pra gente. Agora é da Aline. Um beijo para você, Aline. Obrigada. O que é osteopenia? A osteopenia é um estágio intermediário entre o osso normal e o osso com osteoporose. É como se fosse um grande sinal de alerta. A pessoa com osteopenia, ela ainda não tem osteoporose, mas é importante que nós façamos a introdução de medidas que vão impedir que essa osteopenia se transforme numa osteoporose. A osteopenia é o resultado do exame da densitometria que mostra que a pessoa tem um risco intermediário para fratura. Tá. Nas pessoas com osteopenia e que têm alto risco de fraturas, a gente habitualmente trata como se aquilo fosse osteoporose. Nas pessoas que têm osteopenia, mas têm um baixo risco de fraturas, nós orientamos os cuidados que são universais. Uma ingestão adequada de cálcio, presente principalmente no leite e nos seus derivados. Tá. Atividade física regular, combater o sedentarismo. Tá. Todas as atividades físicas, elas estão recomendadas, desde as mais simples, que requerem pouco esforço, que é a caminhada, quanto a musculação, o Tai Chi Chuan, que melhora bastante o equilíbrio, é uma recomendação muito importante, o pilates, yoga, os exercícios em água, a natação, a hidroginástica. O melhor exercício é o exercício que você vai fazer.
que você gosta e que vai ter uma frequência. O que você vai fazer e que tenha regularidade. Nós precisamos de 4 atividades físicas por semana, com a duração entre 30 e 45 minutos cada sessão. Essa atividade física vai manter o músculo fortalecido, vai melhorar o equilíbrio e reduzir o risco de quedas. Quando você melhora o músculo, você não força tanto o osso, é isso? Exato, a gente melhora a saúde da articulação e melhora a saúde do osso também. Não sobrecarrega. Quem tem músculo bom, quem faz atividade física regular, cai menos. E caindo menos, tem um risco menor de fratura. Além do cálcio, além da atividade física, é importante uma ingestão adequada de proteínas, é importante evitar o tabagismo, né? Ou seja, o efeito do tabaco sobre o osso é muito bem conhecido e a gente precisa abandonar o tabagismo para ter uma vida saudável do ponto de vista ósseo e fazer as avaliações médicas regulares. Como a gente sabe, né, é uma doença silenciosa, então existem fatores de risco que fazem com que o médico decida pela solicitação de exames que vão proporcionar o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a gente diagnostica a osteoporose, melhores os resultados. Mais perguntinha do público, vamos ver agora quem que mandou. Muito obrigada para vocês que estão mandando. Agora é a Priscila, um beijo para você, Pri. Depois da gestação, aumenta a chance de ter osteoporose? Então, durante a gestação e durante a lactação, a demanda por cálcio é maior. Então, durante a gestação, a mulher está formando um novo esqueleto, né? Está formando o esqueleto do bebê. Então, a ingestão de cálcio dela é para ela e, eventualmente, para o bebê. Se ela não ingere cálcio de quantidade adequada, para fazer o esqueleto do bebê, o organismo da mulher prioriza esse bebê, tira cálcio do esqueleto da mãe. Para calcificar o esqueleto do bebê. A mesma coisa acontece na amamentação, durante a amamentação, para que o leite seja rico em cálcio e que haja a saúde do bebê com os anticorpos que são necessários para isso. O esqueleto da mulher, de novo, ele é o cenário de reserva, onde a gente tira esse cálcio do esqueleto para colocar no leite. Se nós não tivermos uma ingestão adequada de leite, de cálcio, na gestação e na amamentação, aumenta o risco da gente ter a osteoporose. Então, existe uma doença chamada osteoporose da gestação e a osteoporose da lactação. Eventualmente, a gente vê esse cenário de osteoporose da lactação, principalmente hoje num cenário da mulher que é independente, trabalhadora e que agora é multifuncional, né? Tem multitarefas. Então, ela é mãe, ela amamenta essa criança e, eventualmente, depois da licença maternidade, ela volta para o mercado de trabalho e, frequentemente, se sente em débito com a criança e mantém essa amamentação por tempos muito prolongados. Habitualmente a gente vê a osteoporose da lactação, às vezes com menos tempo, mas é normalmente em mulheres que mantêm a amamentação para além dos 2, 3 anos de idade da criança. Então é super importante a gente olhar para esse cenário e fazer com que a ingestão de cálcio na mulher gestante e na mulher lactante sejam adequadas. E a gente percebe que para você fazer a prevenção é de uma forma gostosa. A gente está vendo aqui, olha, legume, verdura, o feijão nosso de todos os dias, os leites aqui, dependendo do que você pode, um iogurte. Ou seja, é uma forma gostosa e fazendo exercício físico, algo que você goste também. Então, assim, espero que a gente tenha conseguido atingir você aí de casa de uma forma super positiva, para que você comece a se conscientizar e se prevenir realmente, não deixar, né? Não vai deixando para depois. Essa oportunidade eu acho que é maravilhosa. Quando a gente pensa em prevenção e pensar nas crianças e nos adolescentes que hoje não ingerem mais leite, né? Eles gostam mais do suco de caixinha, do refrigerante e a gente eventualmente está perdendo a oportunidade de criar um hábito saudável que vai para o resto da vida. Mudar um hábito de vida de alguém aos 60, 70 é muito mais difícil do que incutir um hábito em alguém que tem 4, que está começando a vida, que é muito mais fácil. Doutor, eu quero agradecer muito a sua presença. Doutor Charles Heldan, reumatologista e presidente da Abraço, que é a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. O site da Abraço é fácil, você pode acessar agora, abraço com 2s.org.br.
Doutor, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você, um grande prazer poder contribuir de alguma forma para que a gente tenha mais informações e essa informação que é útil para ajudar as pessoas a prevenir a doença. Com certeza, muito útil. Obrigada, até a próxima. Pois é, né, gente? A alimentação...